Dia 26 de outubro de 2023, para o nosso 24º encontro mensal gratuito da comunidade Como Eu Faço. Eu estou aqui no Instagram e também hoje com a sala do Zoom aberta. Esse é um momento diferente, porque a gente está comemorando 2 anos de comunidade Como Eu Faço. Então, a proposta hoje, ela vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer o nosso encontro aqui pelo YouTube, que está sendo transmitido pelo YouTube. Quem está chegando no YouTube, fala um oi para eu saber que vocês estão por aí. Hoje a gente vai trabalhar a parte 3 do livro A Matriz Divina. Nós vamos ficar um pouco na sala do Zoom, vamos fazer um laboratório. Um laboratório é uma sala informal, que a gente não vai estar transmitindo para uma rede aberta, então a gente fica muito à vontade, a gente pode conversar, vocês podem fazer perguntas, tirar dúvidas e trazer seus casos reais, e a gente vai colocar, eu vou trazer, então, essa fórmula, essa aplicação, essa solução para suas perguntas, para os seus casos reais, a gente vai ter aqui um envolvimento mais próximo, principalmente os formandos também, os formados já nas turmas 1 e 2 da formação em saúde emocional e inteligência espiritual pediram muito esse Zoom, então podem vir para dentro do Zoom, quem quiser já ir entrando, quem quiser assistir pelo YouTube depois entrar no Zoom, a sala está aberta, tá? Vamos continuar hoje a nossa série Desenvolvimento Pessoal do livro A Matriz Divina. Vamos para a parte 3, tá? E fazer esse laboratório emocional depois. E o que é essa comunidade nossa aqui, né? Que a gente está comemorando 2 anos com esse nome de comunidade Como Eu Faço, todos os meses fazendo esse encontro. Essa comunidade Como Eu Faço, ela surgiu a partir de tantas perguntas que as pessoas me fazem, mas como eu faço então, Júlia, para resolver isso? E a gente sempre se faz essa pergunta, como é que eu faço agora? E aqui a gente entende como fazer melhor, como fazer diferente, como buscar respostas na vida, que são as respostas sábias. E essa comunidade, ela é feita de pessoas como eu e você, que querem respostas para a vida, que querem saber como fazer melhor. E nada melhor do que a gente ter essa autonomia, para a gente achar por nós mesmos as nossas respostas, sem ter que depender de alguém nos dizer o que fazer. E isso requer um conhecimento sobre como funciona a nossa relação com a vida. O cultivo do autodesenvolvimento requer uma postura aberta para aprendizado. A gente só consegue dar um salto, a gente só consegue ir para frente, evoluir, quando a gente tem essa postura aberta para aprender, sair do que somos e nos tornarmos algo diferente. E as nossas emoções, elas são a ponte de intermediação entre nós e a vida, e tudo que acontece na vida. Então, é fundamental a gente dominar essa comunicação. A nossa capacidade perceptiva, ela amplia os horizontes e liberta, porque assim a gente vai saber onde colocar a nossa atenção. E é para isso que existe essa comunidade, porque esses encontros, eles vão lapidando a nossa consciência e vão fazendo um aprofundamento, né? A gente vai se aprofundando. E aí a gente vai se cultivando e vai desenvolvendo essa habilidade de sair com mais facilidade de um estado atual de consciência, onde a gente não acha solução, para um novo estado onde a gente vai achar solução. E, obviamente, mais aprofundamento vocês vão encontrar na formação em saúde emocional e inteligência espiritual. E, então, como eu já falei, há mais de 2 anos eu faço essas lives, né, essas aulas gratuitas, sempre muito completas, muito profundas, muito transformadoras, sempre com uma prática. E hoje a gente está de aniversário. Estamos comemorando 2 anos da comunidade Como Eu Faço, e por isso você é convidado também para entrar na sala do Zoom. Eu estou vendo que está chegando gente aqui na sala do Zoom, a Renata, a Andréia, a Denise, a Mara, a Rosimar. A Rosimar já é aluna inscrita da turma 3,
E os nossos colegas que estão na sala são da turma 1 e 2, então olha que legal. É super bom, né, que a gente está fazendo esse encontro aqui pelo Zoom, mas ele está também aberto, gente, para quem não é aluno da formação, para quem não fez a formação, porque ele é para a gente se aproximar depois desse encontro, tá? Quem está ali no YouTube, Johnny, a Zilda, boa noite, que legal. Depois você entra no Zoom, tá bom? Então vamos lá. Esse formato vai ser o nosso primeiro encontro desse laboratório emocional aqui no Zoom, que é essa sala fechada, que depois que a gente para a transmissão, agora a gente está passando para o YouTube, né? Mas depois eu vou parar o YouTube. E a gente vai ficar só aqui dentro do Zoom. Então, essa sala fica fechada, ela fica informal, ela fica intimista, a gente pode conversar sem essa transmissão para a rede aberta, né? Para que você possa trazer perguntas, a gente possa conversar, possa trazer questões pessoais, para a gente solucionar na hora e trazer esse aprofundamento. E a gente sabe uma coisa, quem está aqui no Zoom, os nossos colegas de formação, eles sabem muito bem que a pergunta de um serve para todo mundo. A gente sabe disso. Então, quem quiser experimentar isso na prática, entra na sala do Zoom que vai ver como é interessantíssimo. Eu tenho certeza que o que alguém falar aqui dentro depois vai servir para os outros. E esse laboratório é bem isso, é a gente vivenciar na prática como uma questão serve para todos. Ver como que eu faço para receber a resposta, ter esse espaço seguro de aprendizado e troca. E fiquem tranquilos que as imagens da sala do Zoom a gente não vai usar, só o que está passando para o YouTube nesse momento, mas depois a gente vai ficar só com a sala do Zoom, tudo isso fica bem reservado para nós. Todas as vezes que eu utilizo alguém falando ou algo assim, eu peço autorização para a pessoa, tá? Então, nesse 24º encontro, a gente vai continuar essa nossa série, tá? Vamos lá, começar de uma vez, e vamos para o capítulo 3. E o capítulo 3, logo no começo, ele tem uma frase, deixa eu pegar aqui. Ele tem uma frase fantástica, tá? Dito por um chefe de uma tribo indígena norte-americana, que é assim, a frase é assim: o homem não teceu a rede da vida, ele simplesmente é um dos seus fios. Seja lá o que ele fizer à rede, estará fazendo a si próprio. Eu achei fantástica essa frase. É um dos seus fios. O que se fizer à rede, fará a si também. Isso significa que nós somos participantes de uma conversa, um diálogo quântico com o mundo, com nós mesmos e além do mundo, né? Transcendendo nós e essa relação. E essa fala, essa conversa, esse diálogo acontece por intermédio das nossas emoções. E o subtítulo desse capítulo 3, que está aqui embaixo, é qual o significado de participar do universo. E aí ele vai discorrendo, mas eu acho muito interessante isso, qual é o significado de participar do universo? Faz muito sentido, porque ele coloca que nós participamos das experiências, tá? Ele vai discorrendo, então ele vai dizendo isso, que a gente participa da experiência, que o trabalho do universo está sempre em andamento, inacabado, sendo construído em conjunto conosco. E que o simples fato da gente focalizar a nossa consciência é um ato de criação. Ou seja, nada está pronto, depende de mim e de você. Depende da gente fazer nossa caminhada junto. Esse é o significado de participar do universo. E se a gente é parte de uma grande mente inteligente, como o Max Planck descreveu, e a gente já viu no livro, quanto de poder que a gente tem para realmente mudar o mundo? Se a gente é parte de uma grande mente inteligente. Aí ele traz uma colocação de um visionário chamado Neville. Ele diz que tudo que acontece dentro dos limites da nossa consciência.
Então, esse vai ser o nosso poder para realmente mudar o mundo. Vai depender dos nossos limites, do limite da nossa consciência. E quando a nossa imaginação transforma a nossa consciência, então, eu faço um processo imaginativo e eu mudo o meu jeito de ver, de pensar, de enxergar, por conta dessa imaginação, eu estou rompendo a barreira do imaginário e da realidade. Por quê? Porque quando eu consigo fazer esse rompimento e sentir o que eu estou imaginando, isso já se transformou em emoção, já gerou bioquímica. E aí eu abro um parênteses aqui, né, para dizer que realização é bioquímica, realização é emoção. É essa bioquímica que materializa, que torna palpável o invisível. Então, as nossas imaginações, quando elas rompem essa barreira, né, de só ser uma imaginação, e a gente começa a sentir os sintomas do que a gente está vivenciando, essa imaginação, ela já é real, ela já se materializou. Essa é a conversa que a gente vai fazendo com a vida, as emoções são essa ponte. Então, quando a gente se conecta, quando a gente se concentra, vamos dizer, conscientemente na imaginação, acontece um pequeno empurrão, vamos dizer assim, que faz a gente cruzar essa barreira do irreal para o real. Então, a gente deve entrar na imagem, por exemplo, do que a gente está imaginando, pensando, e sentir os efeitos do resultado dessa imaginação. Pensar a partir do fim. Experimentar a alegria da execução do ato, e não tudo que precisa para chegar lá. Veja só, a gente faz isso com muita facilidade para as coisas ruins. A ansiedade, o medo, ela é o quê? A gente imaginar a pior hipótese e a gente sentir como vai ser, tá? E a gente consegue fazer isso, é incrível, né? Só que quando a gente já vê e sente esse fim muito ruim, né, a gente já está trazendo para a realização. Esse é o ponto, tá? Claro, a gente dá uma passada lá e experimentar faz com que a gente possa também ter consciência e fazer uma condução diferente. Então, essa nossa habilidade de ir alguns passos, sentir, emocionar, mas ter a inteligência de conseguir se autoconduzir, para então não passar, não materializar essa realidade ruim, esse fim, vamos dizer. Mas vamos falar o positivo. Se eu quiser experimentar a alegria da execução desse ato, né? Eu imaginei algo muito bom. Eu experimento essa alegria. Eu não preciso experimentar o passo a passo para chegar lá. Essa imaginação, ela me leva à realização daquilo concretizado. E ele cita o exemplo nesse livro das artes marciais. Ele contou até uma história de um professor dele, ele estava fazendo artes marciais, enfim, mas não vou contar tudo isso, mas, em resumo, as pessoas que praticam essa arte marcial, esses mestres, eles, quando eles vão romper um tijolo, ou tábuas, enfim, né, e cortar com aquela força só com a mão, não é uma força tão forte assim, muscular. O que acontece? Eles se concentram no fim. Eles têm uma certeza, eles sentem, eles estão num campo de consciência com uma certeza de que esses tijolos já estão partidos. Então, ele vai. Então, ele já está vendo que aquilo já está partido, antes mesmo dele fazer. É assim que funciona. Então, é bem interessante. Daí, quem quiser, quem tem o livro, vai ler. Quem quiser adquirir o livro daí para ler também é legal, né? Porque se eu pudesse, eu lia ele página a página, ia fazer contação de história aqui. Mas não dá tempo, né? Então, esse é o poder do universo participativo, tá? O Greg Braden, então, ele vai se questionando, certo? Aqui ao longo do livro eu achei muito legal, porque ele vai se questionando assim, tá, então, quando um casamento está desmoronando, quando a nossa saúde não vai bem, significa que isso vai ter que se concretizar, né? Essa doença
essa separação? Será que a vida vai seguir as nossas previsões ou vai atender às nossas expectativas? Daí, ele vai discorrendo sobre a visão da física quântica em relação a essa materialização das nossas realidades, e ele chega na conclusão de que tem infinitas possibilidades, e que é para onde a nossa consciência olha, ou seja, para onde nós estamos conectados, focados, que vai determinar a realidade que a gente escolhe, dentre todas as possibilidades. Então, o objeto da nossa atenção se torna realidade. Tudo depende do observador. Aí ele vai dando exemplo do experimento da dupla fenda, por exemplo, que o elétron, quando ele tem duas fendas para passar, ele não escolhe uma ou outra, ele se transforma em onda e passa nas duas fendas ao mesmo tempo. E que isso se deve à consciência daquele que está observando o elétron diante da dupla fenda, porque ele diz que o elétron, então, não tem consciência, mas tem um observador vendo esse experimento, e quando o observador está olhando esse experimento, o elétron tem esse comportamento. Então, depende da consciência do observador. Eu, enquanto estava lendo, já começo a viajar. Eu, bem Júlia aqui particular, né? Eu já fico pensando, né? Se o elétron faz parte do todo, e também a manifestação da consciência, né? Da fonte, da energia do espírito, enfim, ele tem, né, essa pura consciência, então certamente ele deve fazer algo muito próximo a essa consciência, muito próximo a essa matriz divina. Mas esse é meu parênteses aqui pessoal, tá? Só trocando loucuras fora aqui. Mas enfim, essa teoria, então, da dupla fenda, né, que depende do observador, se chama teoria de Copenhague. E só que tem um fator contra essa teoria, que é o fator justamente que tudo depende de alguém observando. Mas será que tudo tem alguém observando, né? Traz muita centralização para um observador. E aí ele vai olhando para uma outra teoria, que seria a teoria dos múltiplos mundos, que é o oposto, ou seja, em vez de ter uma realidade que acontece com o que o observador vê, existiriam todas as possibilidades, simultaneamente, em múltiplos mundos, que a gente não vê. E aí, por fim, vem uma interpretação de Penrose, que vai considerar a gravidade, tá? Então, veja, em nenhuma delas foi considerada a gravidade, mas são essas duas teorias que mais estão presentes nos estudos mais atuais. Aí, essa interpretação de Penrose, ela considera a gravidade, significa o quê? Que cada realidade, vamos dizer, aquelas múltiplas realidades, todas as possíveis realidades, elas teriam o seu próprio campo gravitacional, o seu peso, vamos dizer assim. E que como a gente teria que usar muita energia para sustentar essas possibilidades todas, a gente acaba, alguma das realidades acaba colapsando, ou seja, acaba se tornando um estado único, o mais estável, aquele que seria a nossa realidade, que a gente não vai conseguir ficar sustentando. Ela vai ter um peso determinado, vamos dizer. E aí eu, interpretando assim, entendi mais ou menos que seria esse nosso magnetismo, né? A gente vai atrair aquela realidade que está muito mais parecida com a vibração da nossa consciência pessoal, da nossa essência, do nosso eu, e vai colapsar isso e vai fazer ela se tornar realidade. Enfim, depois de analisar essas interpretações, o Gregg Braden retoma no papel que a matriz divina desempenha, nos ligando com tudo que é observado, como uma teia, né? A teia que nos liga ao que observamos ou aos campos gravitacionais das possibilidades, que seja, independente de ser, dependendo de um observador ou de ter as múltiplas realidades, existe uma teia. Então, ele volta para essa consciência, né, da matriz divina. E, realmente, a gente começa a perceber, então, que a matriz divina é a força conectiva, é a força que conecta todas as coisas, mantendo tudo unido, o observador e as possibilidades, dando poder para a gente poder influenciar o comportamento da matéria, então, ou da realidade, pelo modo como a gente percebe o mundo ao nosso redor. E aí vem aquela frase que eu li lá no começo, nós somos o fio. Então, tudo isso que seja, essas teorias que foram faladas, elas estão
suportadas, né, pela matriz divina. Ou seja, vai ter uma influência em todo o campo, independente de qual seja a visão mais acertada ou não. E aí, na página 95 aqui, tem uma frase aqui que ajuda nesse entendimento. Ele fala assim, pelo poder... Nossa Senhora, meu óculos, gente, estou longe aqui. Ai, ai. Pelo poder de nossa esquecida tecnologia interior, somos capazes de curar, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, de exercer a visão remota, de nos conectarmos telepaticamente, de escolhermos a paz e de muito mais coisas ainda. Tudo recai na nossa capacidade de focalizar a consciência, grande segredo de nossas antigas e prezadas tradições. Ou seja, a própria consciência é a matriz divina. A nossa consciência, ela está ligada à consciência matriz, a consciência com C maiúsculo. Não podemos mudar a realidade se estivermos com a mesma nossa consciência que criou o que a gente está vivendo. Porque nós criamos a partir da nossa consciência que está alicerçada no grande campo de consciência. Então, esse grande campo de consciência, ele tem tudo. E a gente tem a nossa, a gente vai vivendo aquilo que é o tamanho da nossa consciência. Como conseguir ver alguém, então, sendo curado, por exemplo, de uma doença, se o corpo da pessoa está enfermo? É muito difícil para a gente conseguir fazer isso. E a resposta, ela está em olhar além da ilusão que o mundo nos mostra, além da doença física, além daquele corpo doente, e sentir que aquela pessoa já está curada. Sentir que você, ou se for você, que você já superou essa doença. É isso que ele fala nos exemplos que ele vai dando e no decorrer do livro, né, desse capítulo. Ou seja, sentir o que significa estar já curado. Olha que interessante essa frase aqui. A gente precisa sentir o que significa aquele futuro, aquela imaginação. Que significado tem para mim aquilo que hoje não está acontecendo, mas que eu quero que aconteça? Eu preciso sentir o significado daquela transformação na minha vida. Por isso é tão difícil e complexo da gente fazer isso, senão ninguém teria problema. Então, esse é um parênteses meu aqui. Perceber, por exemplo, se essa cura, falando da doença aqui, mas pode ser a questão do casamento, como ele colocou também. Perceber se essa cura tem sentido, se ela vai fazer sentido, se ela vai te tornar mais coerente, mais alinhado com a tua essência, mais em conexão com a vida. A palavra, o que significa, né? Sentir o significado de já estar curado é, no fundo, você receber antecipadamente, porque não é real, né? Antecipadamente, o aprendizado do teu processo. E aí, se você vislumbra esse aprendizado, se você consegue emocionar o significado, o que significa você estar lá naquele futuro, não tem mais por que você ficar nessa mesma situação. Isso é inteligência espiritual. Uma inteligência que faz as coisas atuais terem um novo sentido. Isso é a nossa inteligência espiritual. As coisas terem um sentido coerente com a nossa essência e diferente do atual, certo? Então, veja, essa parte aqui ficou bem interessante de ler a partir da visão da bioquímica das emoções, da inteligência espiritual. A gente tem que fazer mais do que pensar ou desejar. Porque só pensar ou desejar, a gente não teria problemas. É necessário a gente se transformar, se emocionar, transformar toda a bioquímica.
em algo novo, se transformar nesse novo modo de ser, de viver, esse novo estado e não mais o antigo. Mas, em vez da gente sentir esse futuro, sentir o que significa esse futuro, a gente nem mal consegue fazer essa experiência, porque a gente sente medo. A maioria das pessoas sente medo. E tenta negar a realidade, e isso vai gerando mais sofrimento. Então, no caso da doença, você vai sentindo um medo de não acontecer essa cura. No caso da separação, às vezes você vai sentindo medo de imaginar você sem o casamento ou com, depende, né, de cada caso, enfim, a gente vai sentindo medo de fazer esses aprendizados, porque eles têm que ser profundos, a gente tem que realmente se transformar, né, transformar as nossas emoções naquela realidade, trazer esse aprendizado para o agora, e aí a gente vai conseguir fazer essa modificação. Então, esse futuro, o novo modo de ser, ele é gerado no nosso cérebro pela nossa inteligência espiritual, que vai, vamos dizer assim, aglutinar as nossas experiências e trazer o aprendizado resultante. Então, olha a importância dessa inteligência. Porque uma vez que nasce uma nova possibilidade de usar o meu contexto, o meu conteúdo, de forma diferente e com um forte sentido, vem uma nova emoção para traduzir isso. E aí eu vou me sentir diferente. O sentimento é gerado por bioquímica no corpo, por emoção. E eu achei muito legal que na página 99, ele fala bem isso aqui. O que pode ser observado é o sentimento em nosso corpo. Importa menos as palavras que proferimos do que o sentimento que elas criam dentro de nós. A linguagem que fala com as forças quânticas do universo é a linguagem da emoção. O que a matriz divina reconhece é o sentimento. Então, ele está falando aqui que é a linguagem da emoção. Isso dá um bom embasamento para todos os estudos, tudo que eu trouxe. Por isso que a bioquímica das emoções é a comunicação energética, essa ciência da comunicação energética, a comunicação entre consciência e corpo. Bioquímica das emoções pode ser essa ciência também da saúde emocional. Por quê? Porque a gente vai produzir bioquímica, ou seja, emoções de acordo com a nossa consciência, de acordo com onde a nossa consciência está conectada. E isso vai determinar se a gente vai ter mais saúde ou menos saúde emocional. Melhores emoções ou emoções que causam sentimentos ruins, que nos adoecem, nos intoxicam. Então, a gente precisa ter essa visão, certo? Os alunos, vocês todos, a maioria que estão aí, pode perguntar depois, vão colocar muitas vezes, já foi falado isso, como se essa formação fosse o mapa da vida. Mas por que a gente precisa de um mapa? Porque a gente vai para onde for o foco da nossa consciência. Só que a gente precisa perceber isso. A gente precisa perceber o campo de informação para colocar a nossa atenção, a nossa conexão com aquilo que será útil e com sentido. Então, a gente tem que ter autoconhecimento para isso, para alinhar a essência profunda e descobrir essa essência profunda, o caminho para dentro, com o meio externo, com todas as informações, para a gente colapsar, né? Ou emocionar as novas realidades. E a nossa inteligência espiritual, ela sempre se atualiza, ou seja, ela nos atualiza, porque ela é o nosso próprio conteúdo, vivido até hoje, usado de forma inteligente e com sentido. Mas a gente não percebe isso. As pessoas não percebem a inteligência espiritual, não sabem usar essa riqueza que tem, porque todos têm. Só que a gente não escuta, não vê, não percebe. E aí acontece
casos, tá tomando um banho, tá relaxado, tá tomando um vinho, tá de férias, aí vem alguns insights, alguns entendimentos, mas é o teu próprio conteúdo sendo usado com uma nova forma mais inteligente, mas isso acontece o tempo todo. Só que você só consegue perceber em pequenos instantes. Por que não perceber sempre? Ter isso sempre a teu dispor. Então, se você tem uma vida travada, se você está se sentindo parado, andando em círculo, não sabe para onde ir, essa formação é reveladora, né? Os alunos estão aqui, podem dizer que sim. Porque se você tem dificuldade para tomar decisão, tem insegurança em saber o que é melhor, tem muitos medos, não tem coragem. A Renata está aqui, a Renata é um exemplo maravilhoso da coragem. Essa formação também é importante para você, para quem está travado, sem coragem, com insegurança, com medo. Também é para quem já atua com pessoas, por exemplo, psicólogos, coaches, médicos, né? Ou ajudam pessoas de alguma forma, e já usam sua capacidade de achar soluções com sentido na sua vida, mas usam essa capacidade, usam sua inteligência espiritual para ajudar os clientes. Então, essa formação, ela também ajuda quem já usa a inteligência espiritual para você ver como a tua intervenção na vida do outro está modificando a consciência do outro e fazendo com que ele possa, assim, modificar suas emoções e trazer mais saúde. Então, você começa a ver onde a tua intervenção está atuando na vida do teu cliente, se você trabalha com pessoas, né? Porque eu vou revelando a anatomia energética desse sistema de consciência e emoção. Então, você vai conseguir mensurar o resultado da tua ação na vida do outro, mas isso também serve para tua família, para a empresa, para o grupo, para a equipe, e isso vai dar um domínio de você poder mensurar o resultado da tua intervenção pela mudança emocional, pela mudança de consciência e, consequentemente, a mudança emocional no outro. Perceber se teve essa mudança. Então, seja você quem for, se é um líder, ajudante de pessoas, um buscador de bem-estar, de autodesenvolvimento, essa formação ela vai aprofundar tudo isso que a gente está falando aqui, que não tem como passar isso sempre só em lives, né? Então, essa formação, ela não é, ela só não é, só tem um tipo de pessoa que não serve essa formação, tá? Para quem já é o dono da verdade. E aqui eu falo de arrogância mesmo. Essa formação, ela faz sentido dentro dos conteúdos de cada um. Não importa quem você seja, a tua história de vida, ela vai fazer sentido. Porque ela tem dimensões acessíveis de acordo com a bagagem de cada um. Eu até percebi que quanto mais... Eu percebi isso, porque quanto mais, vamos dizer assim, experiência, às vezes idade, conhecimento, práticas a pessoa tem, às vezes ela aproveita mais, mas isso não quer dizer que quem não tem tanto, seja pela idade, pelo histórico evolutivo, processo de vida, não vai aproveitar, porque cada pessoa vai acessar dentro do seu conteúdo, vai ativar essa inteligência espiritual para que o seu conteúdo interno se transforme em aprendizado. Então, você pode saber muita coisa, mas dessa forma que eu faço essa ligação da vida, da consciência, das emoções, de como usar isso de uma forma prática, essa é a minha fórmula, é a fórmula que eu faço, né? Como eu faço, que eu passo para todos vocês. É um direito autoral meu, eu que desenvolvi, então é uma metodologia única, é um sistema único, e eu garanto que esse ponto de vista desse conhecimento abre a visão para as muitas coisas que não são percebidas, tá? Por mais conhecimento e conteúdo que a pessoa possa ter, que você possa ter. Essa formação é como ter nas mãos um óculos, né? Das multidimensões. Um poder de escolha que só é conquistado com esse olhar além do alcance. E a grande sacada ainda, falando aqui, eu preciso falar dessa formação, fiz esse parênteses aqui, porque ela revela, ela exemplifica o que o Greg Braden está falando no livro, tá? Porque, assim, a grande sacada da formação é que todo o conteúdo dela é usado como uma nutrição para a tua evolução. Então, quem está fazendo as aulas é nutrido
É como um processo de metabolização do conteúdo interno que se transforma em aprendizado. E a evolução acontece naturalmente. Porque o que acontece? Imagina que tem vários ingredientes, farinha, ovo, leite, água, azeite, separados. A gente precisa juntar para se tornar algo. Pode ser um empadão, pode ser um bolo, pode ser uma pizza, pode ser, né? Então, podem sair muitas coisas dos mesmos ingredientes. E o nosso conteúdo interno é como se fossem ingredientes separados, e eles vão, então, no decorrer da formação, tomando uma nova forma. Se ligando a outros conteúdos separados dentro da gente e brotando receitas com sentido. Então, o processo, essa é a grande sacada da própria formação em si, do caminho que é feito. Por isso que ele começa com a bioquímica das emoções, energia da criatividade, biofrequência gama. Porque esse caminho, ele permite essa evolução do teu próprio conteúdo, seja ele qual for, em novas coisas que vão surgindo naturalmente pelo caminhar. Tem uma evolução do teu ser, usando os teus próprios conteúdos como alimento, quando essa inteligência espiritual é ativada. Então, ela é vivenciada a partir do aprendizado, que foi o que o Greg Braden falou, que a gente precisa imaginar lá o fim. Ou seja, o que eu disse? A gente precisa sentir esse fim, o que a gente aprendeu, o que a gente cresceu, certo? E a formação, ela é assim. Ela não é para ser vivenciada a partir de conteúdos pessoais. Se a pessoa chega aqui, aí vem... Então, não é para quem? Para quem diz que já sabe tudo porque tem muito conteúdo. Ah, mas muito conteúdo não serve para nada. Por isso que a desculpa de dizer que não tem tempo não serve, tá? Para quem... para quem eu estou convidando, falando, não tenho tempo, eu já tenho muito curso. Não serve essa desculpa, sabe por quê? Porque enquanto você buscar em vários cursos como conteúdos na sua vida, você vai ficar sobrecarregado, tá? E quiser que esses cursos, esses conteúdos resolvam coisas, você vai continuar sem resultado. Então, os cursos que você está fazendo, eles têm que virar aprendizado, e eles viram com inteligência espiritual aprendizado. Por isso, essa formação vai te ajudar, com todos os cursos que você está fazendo, a tornar eles internalizados e aprendidos. E é assim que a gente se torna diferente. Não adianta só mais colocar um conteúdo para dentro. A gente tem que digerir o conteúdo e fazer ele se tornar alguma coisa diferente. Então, precisa da inteligência espiritual. Ela é fundamental. Porque é assim que a gente se transforma em algo diferente, em uma nova consciência. Nós naturalmente temos uma nova consciência. Tá? E não é fácil. O que as pessoas fazem? Compram um monte de curso. Para quê? Para ver se o curso ajuda. Nenhum curso vai ajudar se você não passar por esse processo de metabolização, de aprendizado, de botar para dentro, de mastigar e de evoluir. Mas não é fácil, porque a gente não gosta de mudança. A gente não gosta de mudança, a gente quer linearidade, a gente quer controle. Mas a vida, ela é movimento. A vida, a gente não controla. E é por isso que a gente sofre. Porque a gente fica preso em emoções de sofrimento por medo, por dificuldade de mudar a fonte desse sofrimento. De mudar o foco da nossa consciência. Se fosse fácil, ninguém ia ter problema. Porque todo mundo adquire conteúdo para tentar resolver problemas, de uma forma ou de outra. Então, essa formação, ela pode coincidir com vários cursos, tá? E até é bom, porque eu duvido que a pessoa não tenha 2h30 no mês, porque essa formação agora, a turma 3 da formação em saúde emocional e inteligência espiritual, são 2h30, uma vez por mês, até maio. Em maio, a gente vai fazer 2 dias de imersão intensivo, 2 dias inteiros em Balneário Camboriú. Vai ser gravado também, a pessoa vai poder assistir, se não tiver presencial, vai poder assistir e ter o mesmo impacto, porque vai ser gravado inteiro, tá? Com todo o tempo das nossas práticas e tudo mais. Então, vai ser útil da mesma forma, tá?
Então, não vai ficar pesado. Só vai ficar pesado se pensar que é um conteúdo a mais, tá? Mas não é um conteúdo a mais, é justamente uma formação que, por si só, pela trajetória, te ajuda a transformar todo esse monte de conteúdo solto interno em alguma coisa nova. Então, usar os outros conteúdos como nutrição para a tua evolução. E se você não está fazendo isso, precisa usar a inteligência espiritual e fazer, sim, essa transformação de conteúdo. E nas experiências do Gregg Braden, ele vai contando muita coisa, justamente dessas materializações, dessas transformações. E aí ele vai para o Tibete, e aí ele descobre lá, depois de perguntar para os monges, né, vários monges. É bem interessante ler essa parte. Mas, em resumo, ele descobriu que a compaixão liga todas as coisas e que a compaixão ela é uma força, ela é uma consciência, vamos dizer uma força para ficar mais fácil. Ela é uma força do universo e também é uma experiência humana. Então, ele fala isso, é bem interessante que a gente começa a refletir lendo o livro. E aí eu pensei assim, bom, quando a gente sente compaixão, porque ele não fala isso que eu vou falar agora, vou esmiuçando aqui. Então, ele fala, como é que a compaixão é uma força do universo e é uma experiência humana? Bom, é uma experiência humana porque a gente sente compaixão. Se eu sinto compaixão, se eu sinto, é porque eu já emocionei algo, então eu estou conectada a alguma coisa que gerou essa emoção para eu poder ter esse sentimento, certo? Então, se eu estou conectada a algo que gerou compaixão, significa que eu estou ligada ao todo, a tudo no universo. Tanto que a palavra compaixão vem de patos, patos com TH, que patos significa sofrimento, de patologia, né? Sofrimento. Então, compartilhar do sofrimento. Quando eu estou conectado no todo, eu estou compartilhando daquele sofrimento que une todo mundo, daquilo que une a todos. Mas quando a gente sente a compaixão corretamente dessa forma, né, como eu estou falando aqui, e que ele colocou no livro, essa compaixão é isenta de julgamento e de ego. A gente não tem expectativa de resultado. Essa é a chave para uma comunicação significativa com a fonte, com a matriz divina, com a energia do espírito, enfim. A gente não ter julgamento. E é dessa forma, sem ego, sem julgamento, que a gente fica nesse estado não comum, não controlador de consciência. A gente fica no estado de presença, flutuando na conexão com a fonte matriz. E esse é o estado capaz de criar. Porque não tem uma mente tagarelando e querendo controlar. E é nesse estado que a gente pode se perceber participativo da criação. Eu vou ler aqui a página 107. Aí já vou ler o que a Regina colocou aqui. No curso de formação, você falava muito sobre como podemos mudar o campo vibracional. Comecei a dar muita atenção para isso, é incrível. Usei um dos seus ensinamentos com uma amiga quase agora. Ai, que legal! Que legal, Regina! Muito bom! Obrigada por compartilhar. Então, vamos lá. Aqui na página 107 ele diz assim: admitindo-se que dentro de nós exista um poder capaz de alterar a essência do universo, de modo a curar e criar a paz, tem muito sentido admitir que exista uma linguagem que nos possibilite fazer isso de maneira consciente e intencional. Ora, essa é precisamente a linguagem da emoção, da imaginação e da oração que o Ocidente perdeu. Pois é. Pois é. E aí ele segue falando dos estudos da relação mente-corpo. E que na oração, por exemplo, a gente muda a nossa consciência, né? A gente eleva, a qualidade da consciência muda. Um grupo de orações, ele tem resultados visíveis naquela sociedade, naquele bairro, mas por pouco tempo. Ele contou, inclusive, exemplos de grupos de orações, foi teste, estudos feitos, fazendo oração em grupo e depois não fazendo, e que naquela situação tinha mais paz, tinha menos acidentes. Mas
quando não se está fazendo a oração, tudo volta ao normal, ou seja, continua acontecendo mais acidentes e menos paz. Mas por que que a gente tem que, caramba, poucos minutos apenas sentir coisas boas? Por quê? Esses bons sentimentos têm que ser só momentâneos. O que faz a realidade acontecer não é o que a gente faz, mas sim o que a gente é. Então, a gente tem que se transformar naquela experiência que a gente quer ter. É a mudança de consciência. Então, quando a gente está na oração, a gente se transforma naquela consciência, mas depois a gente volta. Por quê? Por que voltar? Não precisa, né? E a partir do momento que alguém faz alguma coisa diferente, então, como isso, fora das leis da física, tipo os yogis, os santos, que são vistos em vários lugares ao mesmo tempo, isso ele colocou, é muito legal também, os exemplos, as histórias dos santos que foram vistos em vários lugares ao mesmo tempo. Aí, isso é chamado de milagre, mas esse milagre, ele está disponível para todos. Vou ler aqui também. Esse milagre, aí ele fala aqui, tá? Vou só para finalizar essa parte do milagre. Se um elétron é capaz de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, por que não poderíamos fazer o mesmo? Talvez a resposta possa ser encontrada se reformularmos a nossa pergunta de uma maneira um pouco diferente. Em vez de aceitarmos a ideia de que as partículas podem fazer algo que nós não podemos, investiguemos o que é necessário para um elétron estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se compreendermos como a matéria de que somos feitos se comporta, talvez possamos encontrar tais condições em nossa vida. E essas condições são as circunstâncias dos milagres.